Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Por Dentro da Pós. Eu sou a professora Gisele Giesel, coordenadora dos cursos de pós-graduação nas áreas de Psicologia e Neurociências. E hoje vamos falar sobre resiliência e empatia, construindo relações e superando desafios. E a convidada de hoje para falar sobre esse tema é a professora Viviane Oliveira de Mello. Tudo bem, professora? Tudo bem. A professora que também ela é tutora dos cursos nas mesmas áreas que eu coordeno. O pessoal de psicopedagogia clínica institucional que conhece bem a professora, né? Verdade, é um público que a gente tem mais contato. Exato, a professora ali que tira todas as dúvidas que vocês mandam de diversos cursos da área, das áreas, né? Mas, sobretudo, as de psicopedagogia são as que têm maior demanda. Tudo bem, professora? Tudo bem, é sempre um prazer estar aqui nesse programa que abre o espaço, né, para esse diálogo um pouquinho mais aberto e diferenciado, tanto para mostrar um pouquinho mais esses conteúdos, né, dentro também de uma outra perspectiva. Isso, a resiliência e a empatia, que é uma habilidade social que todos nós devemos ter, né? Se não temos, temos que procurar desenvolvê-la da melhor forma, né? E a professora está Perfeito. aqui para falar sobre isso hoje. Então, professora, o que é resiliência? Então, a resiliência é um termo, na verdade, que foi emprestado das engenharias, que seria o grau que um determinado objeto consegue ser deformado, né, a partir da aplicação de uma força sobre esse objeto, e depois ele retornar, então, ao seu aspecto normal. Na verdade, esse termo vem do latim, né, e seria como se fosse ressaltar para trás. E aí a gente traduz como, né, estar de novo pensando a respeito de um aspecto passado e se reconstruindo a partir desse aspecto. Mas a gente vê que ele é muito mais. Então, como a professora iniciou falando, está dentro do aporte ali do que a gente tem hoje como habilidades socioemocionais. E todas as habilidades socioemocionais, além desse aspecto que a gente coloca, né, tão forte, a palavra emoção, mas por trás de toda emoção, a gente tem todo um aparato cognitivo que está ali envolvido. Então, as pessoas resilientes são as pessoas que conseguem passar por situações de dificuldade, situações, problemas, tirar aprendizados dessas situações e, a partir disso, se melhorar enquanto pessoa. Aí as pessoas podem pensar assim, nossa, mas, né, parece que só a parte da pessoa. Mas tem que lembrar que até recentemente, no início da década de 90, acreditava-se que resiliência era sinônimo a pessoa que era incapaz de sofrer, uma pessoa que era imbatível, né? Quase como aquela música Titânio que tem da Cia. E a gente viu que não é exatamente isso. Então, quando estudou-se, né, comunidades, desde lá da década de 50, tem um estudo bem famoso que foi feito com praticamente 700 crianças numa ilha do Havaí, crianças que passavam por sérias condições financeiras precárias, famílias desestruturadas, né? Coisa que só acontece lá no Havaí, em outro lugar do mundo. E aí acompanhou, então, essas crianças por 50 anos, né? Primeiro estudo, os primeiros dados depois de 30 anos e continua-se ainda parte desse estudo. E você vê o quê? Mesmo essas crianças que estavam nesse ambiente, que poderiam gerar, né, diversas fragilidades, tem o potencial de gerar pessoas também problemáticas, pessoas, né, com índice maior de delinquência. Mesmo nesse grupo frágil, haviam pessoas, né, crianças que conseguiram se tornar pessoas altamente desenvolvidas, capazes, membros da sociedade, com suas profissões, né, dentro daquilo que é esperado para o desenvolvimento humano. Eles falam assim, mas o que? Essas pessoas, então, elas não sentiam tudo aquilo, não sentiam, né, a violência que estava ali imposta, né, essa vitimização perante a sociedade, elas sentiram, mas elas tiveram um apoio ali. Então, o que é importante? A gente está discutindo em questão de criança, né? Essa criança tem que ter pelo menos um cuidador, tá? Em que ela consiga se apoiar. Além desse cuidador próximo, que pode ser um irmão, um pai substituto, um tio, uma tia, um avô, uma avó,
ela também tem que ter pelo menos um profissional fora desse âmbito familiar, geralmente um professor, que mostre para ela que ela é capaz e comece a mostrar isso, porque a resiliência ela está muito conjugada com aquilo que eu percebo em mim, das minhas autocapacidades, da minha autossuficiência. Então, quanto mais autoconfiança eu vou tendo, quanto mais eu percebo que eu sou capaz, sim, de solucionar problemas, de buscar novas alternativas perante os problemas, maior vai acontecendo esse meu crescimento em termos de resiliência. Mas veja, eu falei em autoeficiência, suficiência e capacidade de resolução de problemas. E aí eu venho para essa parte cognitiva, que é o quê? Desde lá do bebezinho, né, todo ser humano, ele vai desenvolvendo aquilo que a gente chama de funções executivas, que são essa parte extremamente cognitiva do cérebro que está ligado com a inteligência e com essa questão também de você lidar melhor com as suas emoções. E dentro das funções executivas, ali a gente tem uma parte muito importante que é o quê? Esse autocontrole. Então, a partir do momento em que eu vou sabendo gerenciar-me perante situações, quais são os contextos em que estou inserido, qual é a melhor forma de comportamento perante essa situação, maior vai ficando essa função executiva. Então, no cérebro, tudo aquilo que eu trabalho, quanto mais eu vou dando estímulo para aquela área cerebral conseguir trabalhar, desenvolver, mais forte ela vai ficando, um número maior de sinapses e ligações interneurônios, eu vou tendo nessa área também. Então, a gente tem essa questão do autodomínio, autocontrole, o nome da função executiva, controle inibitório. Junto com o controle inibitório, uma parte muito importante que a gente tem é a questão de planejamento e tomada de decisão. E a gente vê que um vai dando aporte e suporte para o outro. E antes de tudo isso, eu tenho que ter o quê? Memória de trabalho. Porque se eu não consigo acompanhar uma conversa, que é o que a memória de trabalho permite, todas as outras vão decaindo também. Então, tenho uma boa memória de trabalho, consigo lidar, as pessoas vão me dando informações, eu consigo ir fazendo associações e acompanhando aquilo que estão me dizendo, aquilo que eu estou lendo, né? Eu consigo terminar de ler um parágrafo e saber qual que é o contexto geral disso. E a partir disso, eu consigo me manter atento àquela situação. Então, é estar presente de fato no momento presente. Eu estou aqui contigo, eu estou aqui contigo. Aquela questão da pessoa de fato se fazer presença. E aí, dentro de todo esse contexto, a gente tem a tomada de decisão. E dentro da tomada de decisão, a gente também tem um outro aspecto de função executiva, que é a capacidade de flexibilidade cognitiva, que tem tudo a ver com resiliência, que é aquilo que eu estava falando, em como que eu soluciono problemas. Então, se eu tenho uma mente muito rígida, e aí nós temos, sim, alguns problemas de saúde mental, algumas doenças do neurodesenvolvimento que vão dificultar isso, mas não significa que a pessoa fica impossibilitada de desenvolver flexibilidade cognitiva. Mas conforme eu vou trabalhando essa minha flexibilidade, eu vou entendendo que eu não tenho só um plano, eu não tenho que seguir só, eu vou fazer isso agora, eu só posso fazer isso agora e tem que ser só desse jeito. Não, eu vou entendendo que tem outras maneiras de executar uma mesma tarefa, né? Se não deu certo daquele jeito, eu consigo aprender e observar o que deu errado. Isso tem a ver com resiliência. E assumir muito, né, nessa parte de resiliência também. A gente estava falando de questão de crianças que estavam em vulnerabilidade, a gente pega questões de guerra, né? Questões até de pessoas que sofrem traumas intensos, de abusos, assaltos, outras coisas assim. E as que superam, elas conseguem entender, sim, naquele momento eu fui vítima, né, perante aquela situação, aquele momento da minha história, da minha vida, mas elas não ficam cristalizadas e presas naquele sentimento de vitimização. Então, elas conseguem entender aquele contexto e dar um novo significado para a vida delas. Então, quantas vezes a gente não vê pessoas que sofrem por acidentes sérios e, a partir disso, muda radicalmente a vida, passam a enxergar até os seres humanos de uma outra forma, melhor até, porque conseguem, de fato, sair dessa cristalização daquele momento difícil e observar, ao invés de ver a dificuldade só como
algo que está ali para acabar com a sua existência, com a sua vida, mas uma oportunidade de crescimento. Aí está o termo-chave. Quando se fala em resiliência, então, os aspectos principais é a pessoa saber que ela é capaz, sim, né? E aí vem muito da questão do autoconhecimento da pessoa. Quanto mais eu souber sobre os meus aspectos internos, pessoais, melhor fica isso, minha autocapacidade, e também de entender que as dificuldades não estão ali postas para acabar com a minha existência, com a minha vida, só como enxergar só como obstáculo puro e simples, mas aquilo que eu posso utilizar então, essa dificuldade, esse obstáculo, na verdade, como uma ponte, como uma escada para o meu crescimento. E aí que está a dificuldade na nossa sociedade e por que os RHs estão pegando tanto. Então, a gente tem visto nos jornais, né, a questão da geração Z, né, e as outras, que estão com essa dificuldade realmente de colocação no trabalho, porque a gente não tem momentos só felizes, pelo contrário, tem um livro onde foi pesquisado mais de 100 mil trabalhadores ao redor do mundo, e a maioria dos trabalhadores, 98%, encaram que pelo menos cerca de 20 a 30 vezes no seu dia de trabalho, ele tem dificuldades, tem percalços, né? Não sabe, você faz o planejamento e quantas vezes você consegue cumprir do início ao fim aquilo que se planejou? Não, é bem difícil. E aí, se você vai desistir... Você tem que recalcular a rota. Perfeito, né? É isso mesmo. Tem que fazer como ter GPS. Coragem de começar de novo, né? Eu queria te fazer a pergunta o seguinte. Toda pessoa é resiliente? Existem graus? Então, a resiliência ela é multifatorial. Então, ela tem tanto questões genéticas, como depende também do meio sociocultural histórico em que a pessoa está inserida, né? Então, aquilo que eu, de novo, voltando lá naquelas crianças que foram estudadas, criança também que vive em instituição, né? Crianças que vivem sem os pais, enfim, orfanatos, esses contextos são muito bem estudados. Elas têm, sim, já uma fragilidade pelo contexto, e há aquelas pessoas que, em termos genéticos mesmo, elas já têm uma propensão a ter uma maior facilidade com a resiliência. Mas como a resiliência é uma capacidade treinável, aprendida, o que os estudos têm mostrado mais recentemente é que uma pessoa, ela não é resiliente, ela está resiliente. Porque muitas pessoas que passam por diversas dificuldades, pode ser que em algum momento o tropeço seja tão grande que seja mais difícil, de fato, ela conseguir se reerguer e ter todo esse ressignificado que nós falamos aqui. Então, hoje o termo mais utilizado, né, se a gente vai pegar os nossos irmãos ingleses, que gostam tanto do to be, né? Tudo que é cursinho fala tanto do verbo to be. E o interessante é isso, a questão do ser e estar. Então, as pessoas não são resilientes, elas estão resilientes. E qual que é a importância disso, né? É aquilo, quem está de pé, cuidar para não cair. Então, o tempo todo você realmente está treinando. E a questão das habilidades socioemocionais é isso, não são habilidades que eu posso só ler e a partir do estudo teórico só eu conseguir aprender e desenvolver. Não, elas são role-playing. O que é isso? Eu tenho que, de fato, aplicar. Então, que é a dificuldade da nossa BNCC? Né? A BNCC coloca essa importância do ensino, da aprendizagem, das habilidades socioemocionais, mas não coloca o modo de fazer. Uhum. E eu tenho que conseguir observar e colocar situações, problemas, e o professor, daí como esse mediador, e tentando, olha, esse comportamento aqui tá ok, mas o que você acha de na próxima vez você responder dessa forma? Ou por que não pensar desse outro jeito? Entende? Começar a dar esses feedbacks realmente para suas turmas, isso desde os bem pequenininhos mesmo, crianças bem pequenas lá no ensino infantil dos nossos CMEs, né, centros municipais infantis que tem por aí, os jardins de infância, enfim, até os adultos, sim, né, da faculdade. Você tem ali uma discussão, vai apresentar um trabalho, né, você pode também fazer essas colocações. E na vida profissional, a importância que tem os feedbacks dos gestores, né, de chegar para esse profissional e falar, não, tá ok aqui, mas o que você acha que poderia, né, fazer nessa situação? O que a gente pode pensar diferente disso? Como a gente pode encontrar uma melhor solução, né, para esse problema?
porque é diário, né? E a Não é uma importância coisa de que trabalhar na infância sobre tudo isso, né? Porque fica mais fácil. Está muito ligado a ouvir um não, a frustração, para Perfeito. depois criar resiliência lá na frente. É muito interessante isso, né? Porque os pais querem proteger, é claro, seus filhos de tudo, só que daí entra um conceito muito importante que tem a ver com a resiliência, e depois a gente vai falar com a empatia, como uma também dá suporte à outra, tá interligado, que é a questão do estresse. Então, a gente tem um estresse bom, um estresse favorável, que vai me ensinando e me dando, digamos, uma casca para ir suportando as situações e mostrando o repertório que eu tenho, quais são a minha caixa de ferramentas que eu vou construindo ao longo da minha vida. São subsunções que você vai criando. Perfeito. E aí, o que acontece? Se eu não tenho isso na infância, sabe aquela mãe que fala assim pro filho mais velho, deixa ele ganhar, não tá vendo que ele é pequeno? Não, ele tem que entender, ele tá jogando, ele pode perder e num outro momento ele pode ganhar. Ele tem que entender isso, que faz parte da vida, faz parte da vida. Eu não consegui os objetivos tais quais eu estava esperando no primeiro momento e consegui lidar com isso e observar, mas o que eu podia ter feito que poderia ter me dado então a vitória? Principalmente pensando em jogos de estratégia, né? Questões assim. E o problema todo é quando esse estresse vira crônico. E olha só a dicotomia, como vira até um paradoxo. Muito estresse é ruim. Estresse menos é igualmente danoso. Então, se eu tenho um pouco de estresse, o meu sistema nervoso vai aprendendo com as situações e vai me mostrando, Viviane, olha só, ali a gente errou. Até nas provas, quando a gente erra alguma coisa, o professor mostra, você errou essa questão. Ali você nunca mais vai esquecer. Perfeito! Te dá uma crise de ansiedade ali momentânea, mas uma ansiedade boa, para que você realmente entenda aquele conceito e nunca mais esqueça. Agora, o estresse cotidiano, onde o tempo todo a pessoa... Sob pressão. A pessoa é humilhada, a pessoa sofre violência todos os dias, a todo momento, e não enxerga perspectiva de mudança, não permite aquela flexibilidade cognitiva que eu tinha falado, aí o estresse se torna crônico, tóxico e leva até as síndromes que estamos aí de burnout, né? Então, a gente vê, antigamente, até 50, nem isso, mas uns 30 anos atrás, a depressão estava na faixa dos 30 anos para cima. Hoje, a Organização Mundial da Saúde, 2024, ano passado, mostrou para a gente que essa faixa etária já caiu para baixo dos 15 anos de idade. O mundo tá bunny, isso é... o mundo, a gente está percebendo, principalmente após a pandemia, o quanto o mundo todo é frágil, o quanto não é linear, o nosso cérebro gosta de ter aquela ideia, né? Não, vai acontecer isso, depois isso. A ideia é que a gente sempre vai ter um dia após o outro, né? A gente esquece da finitude. E a questão da fragilidade, né? Das relações. Isso aumenta, o estresse aumenta. Acaba com as esperanças? Não. As pessoas, o que dá a questão da resiliência, a pessoa vê que sempre tem, sim, uma saída. E aí, é treinar o pensamento. Então, dentro da psicologia, aí tem várias abordagens. Você tem a psicologia positiva, que não é positividade tóxica, é totalmente diferente disso. Você tem a logoterapia, que foi introduzida por Frankl, que foi um psicólogo que ficou preso num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. E ele mostra o quanto que o logos, quanto a racionalidade muda a tua forma de pensar, a tua forma de sentir, portanto, a tua forma de agir também. E a gente tem terapia cognitivo-comportamental. E as terapias cognitivas comportamentais, né, a TCC em si mesmo, ela está dentro do âmbito, sim, da psicologia, mas você tem outras descendências delas e ramos e ferramentas que são aplicadas, inclusive, dentro do contexto da psicopedagogia e da neuropsicopedagogia também, que é o quê? Mostrar para a pessoa... Esse teu pensamento, será que é correto mesmo? Será que é verdade se está pensando a respeito de você mesmo, das situações? Sabe aquela questão que é muito comum? É sempre comigo, é só comigo. Será que é só contigo mesmo? Será que é sempre mesmo contigo? Então, ensina um método que,
milenar, que é o método socrático. Sim. Que é você fazer esse autoquestionamento e mostrando para o teu cérebro, porque assim, nós não somos nossos pensamentos, né? Que é aí começam as crenças limitantes. Você achar que todo o teu pensamento é verdadeiro e tá certo. Não, questione os seus pensamentos, se coloque, na verdade, como um observador dos seus pensamentos. Isso, inclusive, é uma ferramenta, né? Para você começar a questionar e começar a observar como pode ter realmente coisas além daquilo que você acha que está restrito, que está preso, né? Mesmo quando a gente leva muitos nãos, é assumir também a responsabilidade, né? A gente vê assim, como é fácil, né? Ai, fui mal na prova. Ai, é porque a prova está mal elaborada, é porque o conteúdo está ruim. Isso. Mas você estudou apropriadamente? Você não ficou só procrastinando e deixando para a última... Você prestou atenção no que está sendo dito ali? Você grifou o que você não entendeu, ele perguntou para o teu professor, não é? E é tão mais fácil, né? E a gente observa isso, né, no fenômeno. E aí as pessoas não gerenciam suas próprias vidas e colocam nas circunstâncias a responsabilidade do responsável. Isso. Tá, e essa questão da inteligência artificial e o afastamento do jovem com relação ao contato com os seus pares, com o outro, cara a cara mesmo, né? Faz com que a resiliência diminua? Então, aí a gente chega num X dos nossos dias que não precisa nem estar só na inteligência artificial, né? As pessoas estão cada vez mais tentando se isolar do restante da sociedade. Qual que é o problema? O cérebro, ele aprende em contato com o outro. Então, o ser humano é um ser extremamente e restritamente social. Ele precisa do outro, precisa dos agrupamentos humanos. Nós só chegamos aqui como chegamos enquanto espécie em virtude dessa cooperação. Aí está o termo-chave, a cooperação com o outro, a cooperação com esses grupos. Então, o que a gente vê quando você pega desde a origem lá do Australopithecus, né, até o Sapiens sapiens? Quais foram as grandes jogadas para que a gente chegasse nesse suprassumo, digamos assim, evolutivo, como muitos acham, embora, né, a gente tenha que colocar sempre que o mais evoluído é aquele que está mais adaptado ao seu meio. Enfim, a questão do fogo, né, o cozimento dos alimentos foi fundamental para o exercício do cérebro. Depois, a construção de ferramentas e, a partir disso, o processo de ensinagem, de aprendizagem. Os seres humanos são os únicos que aprendem algo e repassam, de fato, para os outros esses aprendizados de forma sistemática. E, por conseguinte, então, essa questão da cooperação dos agrupamentos humanos. Quando eu estou cada vez mais me isolando, ou só conversando com inteligência artificial e achando que ela está me respondendo... Detalhe, tá, gente? Inteligência artificial nada mais é do que estatística multivariada. Quem trabalha com análise estatística de dados, principalmente para os TCCs da vida, as monografias, tese de dissertação, doutorado, enfim, conhece o método chamado PCA, que quando eu tenho muitas variáveis ali no meu trabalho, eu coloco, então, para esse programa, e esse programa vai me gerenciar esses dados e me dar, então, essa análise só para mostrar que a inteligência artificial não é dos últimos 5 anos, tá? Ela existe há décadas. O que surgiu como diferencial foram os agentes de IA. E o mais conhecido é o ChatGPT mesmo. Tá, mas o que acontece? Esse repertório, ele foi criado como ser humano. Então, você colocou... O que eles fazem hoje, né? Todas as informações que existem a respeito de um dado está sendo projetada ali dentro. E, a partir disso, através dessa análise multivariada, essa máquina, ela vai me dar uma resposta. Quanto mais superficial a gente fica, né? E aí que está o perigo, menor vai ser o meu repertório. O que eu quero dizer com repertório? É aquilo que eu tenho de aprendizado e conhecimento de fato dentro de mim, dentro do meu cérebro. Quanto menor meu repertório, quanto menor meu aprendizado, menor vai ser minha resiliência, menor vai ser minha capacidade, não só de resiliência, mas de todas as habilidades socioemocionais. Hoje as pessoas têm muita informação para tudo quanto é lado, mas não quer dizer que não é conhecimento. Não, porque a maioria das pessoas, quando você conversa, qual que é o problema? A comunicação está muito superficial, está rasa. E rasa, qualquer um tem.
E o que você faz com essa informação rasa? Como que você aplica isso em soluções do seu dia a dia? Né? O que impacta isso de fato em você saber e no teu pensamento? Por exemplo, por que é importante a gente ter geografia na escola? Para eu saber o que é um espaço geográfico, para eu saber o que é uma montanha, o que é um vale. Não, porque a geografia tem um pensamento próprio da geografia que vai te auxiliar a pensar de uma determinada forma. Por que você aprende lá as ciências biológicas? As ciências biológicas, elas têm uma outra forma de entender o mundo, de racionalizar esse mundo, e, portanto, você também vai ter uma outra forma de entender e racionalizar. Assim, ampliar Perfeito. a tua percepção. O que a gente tem que entender é isso. O conhecimento... A gente tem que parar com essa questão só funcionalista também, tecnicista, né? Eu uso A para construir C, pronto, acabou. Não, o A vai ser mais aquela caixa de ferramentas que eu tinha falado, é mais uma ferramenta na minha caixa de ferramentas, e com ela eu posso pensar em outras maneiras em chegar em D. Eu não tenho D puro. Entre A e D eu tenho uma infinidade de possibilidades. E é isso, quanto maior é o teu repertório, quanto maior é o teu conhecimento de fato a respeito do mundo, nas diversas áreas, maior vai ser essa tua capacidade de corresponder no dia a dia. E quando a gente fala isso, a gente vai desde essa questão que a gente está discutindo aqui de resiliência, até fatos concretos, que é o drama hoje humano, o fato que a cada 40 segundos uma pessoa está cometendo suicídio no mundo. Né? E o que acontece para as pessoas chegarem a esse limite onde elas não veem mais possibilidade nenhuma de saída, onde a dor existencial é tão grande que elas acabam tirando. Que para o cérebro, gente, isso não existe, sabe? Para ele é uma dor extrema ter que pensar contra a sua própria vida até chegar nesse ponto. Uhum. Tá. Quando a gente fala em resiliência, existe algum grupo, alguma cultura, algum povo que é mais resiliente do que outro? Então, o povo que não é só mais resiliente, mas é mais feliz, é o povo do Butão, né? Então, é um país, né, onde as pessoas não são extremamente ricas, nem nada disso, mas onde a questão das habilidades socioemocionais são muito empregadas, valorizadas e ensinadas. Quando a gente fala em resiliência, empatia e todos os demais, a gente está falando na capacidade do modo como eu encaro a vida. E quando eu encaro a vida, não tem só a ver com a minha capacidade monetária, não é só ficar acumulando mas eu tenho que ter propósito, sentido, valores. E é isso, o que o Butão mais inveja nessas pessoas é mostrar que elas têm propósito de vida, que elas têm sentido, que elas têm valores. Quanto valores mais bem demonstrados dentro de uma sociedade, maior vai ser o repertório também para as questões socioemocionais. E é claro que os países também de alto índice de desenvolvimento acabam tendo uma maior facilidade, mas não significa exatamente que também vai ser maior a capacidade de resiliência dessas pessoas, pelo contrário, né? Tem aquela frase célebre, que é uma frase oriental, não tem um autor definido, mas é o quê? Gerações que passaram por grandes dificuldades, né, desenvolvem gerações que estão com as coisas, entre aspas, todas fáceis. Só que essas gerações que estão com as questões todas fáceis, entre aspas, ganhas, elas vão originar novamente uma nova sociedade cheia de dificuldades, cheia de problemas, né? Então, o que tem que se mostrar para as pessoas, né? As coisas não estão ganho, o jogo não está ganho, né? A presença nossa dentro do sistema solar, a gente entende como sendo uma coisa status quo estabelecida e que vai ser assim para sempre. E não, o Sol, a hora que der aí uma grande explosão de massa coronal, como já aconteceu há décadas atrás, acaba com o satélite. O mundo já fala que essa será a nova extinção em massa, né? Então, a gente tem que estar o quê? Preparado. Mas então eu vou ficar preocupada e vou ficar com só esses pensamentos de destruição em massa, não sei o quê. Não, mas é focar no quê? No presente. E no presente você tem um sentido e um propósito de vida. As pessoas que não têm sentido, não têm propósito de vida, são as pessoas que mais adoecem mentalmente. Porque daí, qual é o sentido? Por que eu levanto?
Por que você levanta da cama? Aí que tá, eu ia te perguntar quais as características de uma pessoa resiliente. Então, é o oposto disso. É aquela que tem propósito, Exato. né? Aquela que tem objetivo, que tem força, garra. Isso. É a pessoa... Então, primeiro de tudo, pontos... Por onde a gente começa, né? Valores. Quais são os valores? Né? As pessoas falam assim, todo mundo tem valores ou ninguém tem valores. Não. Exemplo. O nosso valor entre nós aqui, um valor é a honestidade. Se nós temos como valor a honestidade, podem oferecer o que for para a gente, nós não vamos aceitar, porque o valor é a honestidade. Vai ser mais difícil, talvez, chegar aos nossos objetivos por conta do nosso valor? Sim, mas a gente cria um mindset de crescimento. O que é o mindset de crescimento? A gente consegue encontrar o prazer no fato, enquanto isso eu estou construindo aquele objetivo, e não só com o foco no objetivo final. Então, depende também de onde você está colocando, assim fala, né? Que agora está famosinha a dopamina. Onde você está jogando a tua dopamina? E onde você está jogando, onde você está colocando a tua dopamina, tem muito a ver com isso. Você está colocando tudo, né? Toda a sua gana, toda a sua força de vontade, só no resultado final, não vai dar certo. Então, é isso. É no passo a passo, no dia a dia. Então, são essas pessoas com altos valores, valores nobres. São pessoas que conseguem enxergar nelas mesmas sentimentos de valorização. Então, elas sabem que elas podem contar com elas mesmas. Eu acho que essa é uma frase muito importante. E são pessoas que não desistem no primeiro não. Né? Pelo contrário, elas usam aquilo que eu tinha falado lá no início, a dificuldade como uma ferramenta, como um degrau para o seu crescimento. Exatamente, como impulso. Então, são pessoas que têm uma boa autoestima. A autoestima também é fundamental e sentimento de pertencimento. São pessoas que elas sabem... Então, são pessoas que a gente não consegue fazer nada sozinho, nada isolado. Então, eu conto comigo mesma, eu sei que eu posso conseguir, que eu tenho ferramentas, que eu tenho condições de superar aquele desafio, mas eu tenho pessoas ao meu redor também que me ajudam nisso. Então, são pessoas que me incentivam. Entende? A pessoa que está totalmente isolada nela mesma e também só autocentrada, são pessoas que também não vão ter autorresiliência, porque eu preciso do outro, para o outro também me dizer, não, calma, aqui hoje realmente não foi legal, mas amanhã vai ser, veja, né, dá também esse feedback para a pessoa, olha, até aqui você construiu tudo isso, olha, por tanto também que você já passou, entende? Sim. Elas têm uma rede de apoio, a rede de apoio também é importante. Mesmo após um sofrimento, uma perda, um luto, ela sofre, mas depois ela se levanta justamente com essa rede de apoio, né, com essa vontade de... Isso, são pessoas que têm... A gente fala, uma mente forte. O que é uma mente forte? Uma mente que encara o sofrimento, sofre quando tem que sofrer. Mas não se vitimiza. Exato. Ela não fica cristalizada e presa naquela dor. Depois que, né, ela é uma pessoa mais otimista. Perfeito. Otimismo é uma característica que perpassa, sim, pelas pessoas resilientes, né? Então, quando se estuda ali a logoterapia de Viktor Frankl ou outros livros agora que tem a ver realmente com essa questão da resiliência, né? A mente forte, ou até um livro que já não é tão mais recente, é um pouquinho mais antigo, que é do Daniel Goleman, da inteligência emocional. Ele vai colocar, assim, essa questão do otimismo. E o otimismo não é um otimismo barato, não é um otimismo superficial, é um otimismo que a gente fala otimismo aprendido. É aquela pessoa que consegue ver que, ok, aqui agora tá tempestade, mas o sol vai sair, sim, lá adiante. E eu vou me refazer. Exato. Tá. E com relação à empatia? A empatia também, tá? Ela tem todo esse arcabouço do neurodesenvolvimento. Por que é importante a gente fixar nisso? Porque, de novo, tem pessoas que vão ter mais dificuldades, sempre quando a pessoa sentir que ela tem uma maior dificuldade nesse desenvolvimento, ela deve sim procurar auxílio, procurar ajuda, para então começar a favorecer, né, esse crescimento desse mindset. A empatia, ela está relacionada com a capacidade do outro perceber o outro. E a gente fala sempre muito da questão de conseguir avaliar o estado emocional do outro.
né? Mas vai muito além disso. Então, a gente tem toda a questão ali pré-cognitiva das questões realmente relacionadas com expressões faciais, né? Se a pessoa está alegre, está triste, né? Que perpassa por toda aquela questão dos neurônios espelho. Mas vai muito mais a fundo, porque é a minha capacidade de me emocionar com a sua emoção. Então, os filmes, né? Eles só têm toda a lógica deles, porque ao assistir um filme, eu consigo também me emocionar, me colocar no local daqueles personagens e sentir aquela emoção. E o cérebro, ele não consegue separar o que é realidade do que não é, né? Isso é bem interessante, porque assim, todo o sistema límbico, ele não foi feito para essa parte extremamente irracional. Então, realmente, principalmente o que a gente coloca ali como inconsciente, para ele tudo é verdade. Por isso que num filme de terror você se assusta, no filme suspense você fica tenso, né? Por mais que a tua racionalidade saiba, não, aquilo é só um filme, o teu emocional, o teu sistema ali inconsciente, ele não vai conseguir te dar as respostas. E todas as pessoas possuem empatia? Não. Então, sociopatas, psicopatas é um grupo à parte que tem maior dificuldade em empatia. E nisso também a gente coloca um outro grupo que daí é dos narcisistas. Então, o narcisista não é nem que ele não tenha empatia, sabe? Mas ele tá num nível tão mais elevado para ele mesmo em relação aos outros, que o que importa é ele. Então, você tá triste, a culpa é tua, eu não tenho nada a ver com isso, né? E é claro, aqui a gente tá falando de uma forma muito superficial, uma questão muito mais profunda e muito mais séria, porque tem a ver com toda uma circuitaria cerebral que nesses pacientes, né, nessas pessoas realmente está disfuncional. Mas a empatia, ela está relacionada com o neurodesenvolvimento, de novo, tem a ver com toda essa questão que a gente estava falando, o sentido de cooperação. Por que as empresas gostam tanto, né? Porque times que cooperam são times que vão me entregar resultados melhores, que né? prosperam. Exatamente, sem sombra de dúvida. E qual que é a questão da empatia? Ela tem um tripé, que é o tripé cognitivo, né? Eu consegui entender então essa mente do outro. A questão emocional, né? Que quanto que eu consigo me colocar no lugar do outro, é óbvio que por mais nós dois perdemos animais de estimação que são para nós como entes queridos. A minha dor não é exatamente a sua dor. Por mais que eu tente me colocar no seu lugar e respectivamente também no meu lugar, nunca vai ser exatamente igual. Você não consegue ocupar o lugar do outro. Exato, mas eu consigo me aproximar. Sim. E o que mais aproxima? De novo, aquela questão dos valores que a gente tinha falado lá na resiliência. Então, assim, eu sou eu, né? E as minhas circunstâncias, isso é, o ambiente onde eu cresci, a forma como fui educada, a cultura, a sociedade, o momento histórico, faz com que a Viviane seja a Viviane. Assim como também tudo que a Gisele passou, desde lá do ventre materno da mãe dela, até hoje faz com que a Gisele seja a Gisele. Somos pessoas diferentes, mas, por exemplo, um valor que eu coloquei aqui, honestidade. Pode ser que você entenda que para chegar a esse valor que é a honestidade, tenha caminhos diferentes dos caminhos aos quais eu acredite como sendo os corretos. Mas o valor é o mesmo. E muitas vezes as pessoas se distanciam e não conseguem ter empatia pelas outras porque não enxergam isso. Começam a ver as formas, né, os meios de atingir o mesmo objetivo. A gente tem o mesmo objetivo. Mas como os meios são diferentes, elas começam a encarar o outro como um inimigo. E quando eu encaro o outro como um inimigo, eu barro a questão da empatia. Por exemplo, para mim, uma questão de barrar a empatia é uma pessoa que faça maus tratos a animais. Não consigo ter empatia por essa pessoa. Eu posso pensar assim, dentro de valores humanos. É um ser humano também, sentir dor também. Mas para eu ter empatia por essa pessoa, eu já crio um bloqueio instantâneo, porque o valor dela com o meu não bate. Entende? Então, nas organizações, né, pensando em mundo de trabalho, mesmo escolas, o que tem que mostrar para esses grupos diferentes, crianças diferentes, né? Que a forma do outro acreditar que o meio para realizar aquele objetivo é diferente,
Ok, vamos tentar também. Por que tem que ser só do meu jeito, ou só do seu jeito? O importante é que a gente chegue lá naquele nosso objetivo que a gente está traçando. E aí a importância da empatia. A empatia, quando a gente trabalha questões até indo para o âmbito jurídico, né? A pessoa vai fazer uma negociação, vamos colocar lá as pessoas para tentar chegar a um consenso. A empatia é um sistema ganha-ganha. Mas para isso a gente tem que chegar nesse núcleo comum. A gente tem que ter um objetivo comum, então as outras diferenças a gente consegue superar. E tem aquelas questões que realmente devam ser insuperáveis. Mas tem todo esse arcabouço cognitivo, neuroestrutural, eu preciso de todas aquelas funções executivas que a gente falou, bem estabelecidas, envolvidas. Então, quando que a pessoa vai conseguir sentir de fato empatia? Quando que a pessoa vai ser de fato resiliente? O máximo disso é lá na maturização do córtex pré-frontal, em torno dos 23, 25 anos de idade. Ali a gente vai ter um perspecto melhor da forma, de fato, como aquele ser humano se construiu até ali e aonde a gente vê aí onde ficou, de fato, as deficiências. A gente pode ir tratando, né? Como a gente falou, desde lá da infância, os períodos da adolescência. A gente sabe que pessoas, crianças resilientes, que começam a aprender essa resiliência, autocontrole, né, da questão do controle inibitório, são crianças que tendem a passar pela adolescência sem tantos percalços que a gente fala, com o abuso de substâncias, né, ilegais, se colocando em risco, porque consegue, né, ter uma melhor... Exato. Isso mesmo. Perfeito. A professora está maravilhosa essa conversa. A gente teria, nossa, muito mais assunto aqui para tratar. Mas estamos encerrando, tá? Eu agradeço a sua presença aqui e a presença de todos que estão nos assistindo. A professora quer deixar algum recadinho? Fica o convite para o pessoal, né? Claro, a gente também está aqui para vender o nosso peixe, então o pessoal conhecer lá os nossos cursos da área de neurociência, da psicologia também, né? Entender um pouquinho mais esses aspectos que fazem tanto, né, bem, porque dizem a todos nós, né, que é o crescimento, né, social, o desenvolvimento do ser humano. Perfeito. Obrigada, professora, mais uma vez. Obrigada a todos. Até a próxima. Até.